Olá, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal, Cláudia Souza. Eu sou designer de interiores, sou pedagoga, mas também sou estudante da Palavra de Deus. E eu venho aqui para compartilhar com vocês, a partir de hoje, a Palavra do Senhor. Cada dia eu vou falar de um homem e uma mulher de Deus que fez uma participação muito especial na Bíblia, O que nós conhecemos hoje, o que nos traz hoje a fé que a gente tem, a esperança. E você que está em casa, você que está aí precisando de uma palavra, que está triste ou que está querendo saber um pouco da palavra, do que aconteceu nos tempos da Bíblia, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado, tá? Então, eu vou falar hoje da vida de Abraão, mas antes eu vou deixar uma palavra com vocês, porque Deus tem me trabalhado em meu coração já há bastante tempo, para mim poder estar trabalhando com Ele na palavra. Às vezes eu tenho ficado um pouco resistente, mas agora eu acho que chegou o tempo, Então eu espero que vocês me perdoem as falhas, porque este é o meu primeiro vídeo. Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho de tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Eu sou cristã, já faz 26 anos, mas há uns 12 anos para cá eu tenho sido mais assídua com a palavra de Deus. E nesse período da pandemia foi o tempo que Deus preparou para que eu pudesse ficar mais ainda juntinho da palavra dele. Então, eu espero que vocês gostem. E não esqueça de dar o like de vocês aí embaixo. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer. E eu espero abençoar vocês com a palavra do Senhor. Então, vou ler a passagem que Deus colocou para mim aqui essa noite, que está em Marcos 1. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é isso. Deus está mostrando aqui que para a gente falar dele, muitas das vezes a gente não tem que ser super especial na palavra, ou formados, ou expert na palavra. O que Deus está dizendo que a gente tem que ir, o id, Ide pregar o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a fé, Passar a fé que a gente tem para as pessoas. E espero que cada um de vocês que estão aí do outro lado possam receber com amor. Então, hoje eu quero falar do pai da fé, o patriarca da Bíblia, que é Abraão. Abraão é por volta do ano de 1800 a.C., que Abraão, filho de Javé, e Javé era filho de Noé. E Abraão, ele teve um chamado, O Senhor fez um chamado com ele, convidou ele, para poder ide aí pregar a palavra, mas na verdade Deus chamou o Abraão para ele ser o pai da fé, para nos mostrar a fé, para nos abençoar
abençoar o povo. E Deus fez promessas para Abraão. E uma das promessas que Deus fez é que ele ia ser o pai das nações, né? Que ele ia ter uma multidão de filhos, né? Que ele ia ser pai de todas as nações. E esse período que Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. E sua esposa, Sarai, também já era idosa, né? Inclusive, Sarai, sua esposa, ela era estéril. Eles não tinham filho quando Deus fez essa promessa. Ele deve ter até achado estranho, né? Deus fez essa promessa de, como ele sendo estéril, ser o pai das nações. Mas Deus, na sua soberania, já sabia tudo o que ia acontecer através da vida de Abraão, que na verdade chamava Abrão, né? E logo após, quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, ele muda o nome, né? Ele costuma mudar o nome. E ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E então, vou ler um pouquinho aqui para vocês o que aconteceu quando Deus fez o chamado, né? Que está lá em Gênesis. Só um minutinho. O chamado dele. Em Gênesis 15, 12. Abraão teria recebido um chamado. A Bíblia diz: sai da tua terra, que Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei formoso o teu nome, de modo que torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, você, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão, mostrando para ele que ia dar para ele um lugar, uma terra, na qual ele seria abençoado e abençoaria todas as pessoas da terra. E eu separei aqui 3 coisas que Deus prometeu, né? Que Deus prometeu a Abraão. A primeira é a promessa da terra, que Deus daria uma terra para ele. Antes ele morava na terra de Ur, né? E Deus pediu para que ele saísse da sua terra, né? Da casa dos seus pais, que ele prometeu uma terra. E aí ele saiu de Ur para a terra de Canaã, que era a terra que Deus prometeu para eles. A segunda promessa era que ele ia gerar uma nação. Então Deus prometeu a Abraão que ele ia gerar uma nação. Ele deve ter achado estranho, né? Gerar uma nação sendo estéril sua esposa. Mas como eu já falei antes, Deus é soberano em tudo. E a terceira promessa foi a promessa de bênção, que ele iria ser o pai da bênção, que iria abençoar as nações. E tudo isso se cumpriu e tem se cumprido até o dia de hoje. E o que aconteceu no meio de tudo isso? Quando Abraão chegou na terra de Canaã, com a sua família, Deus mandou ele sair da sua terra e levou sua esposa e Ló, o seu sobrinho. Então foram parar na terra de Canaã. Quando eles chegaram na terra de Canaã, passado um tempo, houve uma fome, né, na terra, e ele teve que sair novamente com a sua família para o Egito, em busca de recursos. E ele no Egito, ele prosperou muito, ficou rico. Houve algumas coisas tristes que aconteceu, só que não vai dar tempo de eu falar nesse vídeo. Uma hora eu vou tirar só para falar sobre quando ele esteve no Egito. E logo em seguida ele volta rico, né? Ele já era rico, voltou mais rico ainda. E voltou para a terra de Canaã. E com Ló, seu sobrinho, os empregados do Ló e de Abraão tiveram desavenças. Começaram a brigar por causa de terras, porque as terras eram muito grandes. O que aconteceu?
Então Abraão disse para Ló que ele poderia escolher a melhor terra que ele quisesse, que daria a terra para eles se separarem e não ter esses problemas de briga. E Ló escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra, que futuramente foi uma cidade amaldiçoada, né? E então cada um seguiu o seu caminho e Abraão continuou sendo abençoado lá na sua terra. E o que aconteceu? Nessa separação, Deus fez a promessa para Abraão de um filho. E quando Deus fez essa promessa para ele, ele já tinha 86 anos. Mas Abraão imediatamente acreditou, confiou na palavra do Senhor, confiou que ele teria aquele filho. Embora sua esposa fosse estéril, ele confiou na palavra de Deus. E o que aconteceu? Só que quando ele foi contar para Sarai, sua esposa, ela deve ter rido dele, riu e não acreditou, né? Achou que como que poderia eles sendo velhos e ela estéril ter filho. Se a gente for colocar nos dias de hoje, até a gente, né, talvez não acreditaria, né? Como que a gente poderia acreditar nisso? Uma mulher de mais de 80 anos, uma senhora de 90 anos, ter filhos, né? Mas quando Deus promete, Deus cumpre. E a gente tem que confiar nisso. E como Abraão foi um homem submisso e obediente a Deus, ele logo acreditou na palavra. E só que como Sarai ficou na dúvida, não confiou, o que ela fez? Na teimosia, entregou sua serva egípcia para poder ter um filho com Abraão. E Abraão recebeu, né, essa mulher, essa egípcia, escrava de Sarai, e teve um filho com ela, ao qual deu o nome de Ismael. Mas essa não era a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que ele ia dar o filho que ele prometeu, o filho com a Sarai. Logo se passaram os anos, a mulher egípcia na qual Abraão teve um filho com ela, seu nome era Agar. Agar também tem uma linda história, só que não vou entrar, mais pra frente eu vou falar sobre a vida dela, só que vamos continuar aqui com Abraão. E logo em seguida Deus Deus cumpre a palavra que tinha falado com Abraão, que ele daria um filho dele com Sarai. E eles tiveram um filho, né? Sarai riu de novo, não acreditando, mas Deus cumpriu a palavra e deu um filho ao qual colocaram o nome de Isaac, né? O seu filho da promessa. E como Deus é maravilhoso, aí começou a nação. Outro fato que aconteceu, Abraão recebeu 3 anjos do Senhor, né, que falou com ele que eles iriam dar cabo da cidade de Sodoma e Gomorra, porque a cidade estava em pecado altíssimo. E se entristeceu muito o coração de Abraão, porque o sobrinho dele morava lá, né? Então você pensou, a gente nos dias de hoje, Deus chegasse aqui e falasse que ia acabar com a cidade, que tivesse algum ente querido nosso. E então o que aconteceu? Abraão pediu a Deus que tivesse compaixão, né? E não destruísse aquela cidade, se lá tivesse pelo menos 50 justos. E Deus prometeu para ele que se tivesse 50 justos, ele não destruiria a cidade. Mas o que aconteceu? A cidade não tinha 50 justos. E aí ele teimosamente insistiu. Se tivesse 40, se Deus não destruísse. E aí Deus foi olhar, não tinha 40 justos. Aí ele insistiu 30, não tinha 30 justos. 20, não tinha 20 justos. 10, não tinha 10 justos. Então, o que Deus fez? Por amor a Abraão, Deus retirou a família de Ló daquele local e disseminou aquele lugar, né? Porque era um lugar que estava havendo muito pecado, muita luxúria, muitas coisas ruins acontecendo.
Então Ló voltou, né, para morar voltou para ficar junto de Abraão, mas Deus pediu para que ninguém olhasse para trás quando estivesse saindo da cidade. E, infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, que é a história que vocês já devem conhecer. E o que aconteceu mais? Outra promessa que Deus fez para... Outra promessa não. Aí o que aconteceu nesse período? Deus quis testar a fé de Abraão. E o que ele fez? Ele fez algo que talvez a gente nunca faria. Talvez não que a gente não faria, a gente também não se portaria como Abraão se portou. Porque Abraão foi um homem de muita fé, uma fé tremenda e confiante no Senhor. Algo que eu acho que nos dias de hoje está faltando nas pessoas, né? E a gente, quando tem filhos, eu tenho 2 filhos, a gente é muito apegado a eles, a gente tem tanto amor, tanto carinho, que só Deus, né? Pra gente, até Deus chegando para nos pedir, a gente, na nossa mesquinhez, na nossa dificuldade de doar, né, os nossos filhos, a gente pede misericórdia para não tocá-los, né? E Abraão foi um homem de tanta fé, de tanto amor, né, de tanta submissão a Deus, e Deus pediu para sacrificar o seu filho Isaac, o filho da promessa, né? Quando você imagina Deus dá um filho da promessa e logo pede para sacrificá-lo, né? Então imagina só o coração de Abraão, que tristeza não foi. Ainda assim ele foi obedecer e levou ele para o Monte Moriá para poder fazer o sacrifício que Deus tinha pedido. Só que nesse espaço de tempo, quando ele levantou a faca, né, curtume, acho que é o nome, para fazer o sacrifício, o que Deus é tão soberano que ele colocou um bezerrinho, né, um cordeiro apareceu neste momento. E Deus falou com ele para não matar o filho, né? Para não tirar o filho. Porque Deus percebeu o tanto que ele o amava, o tanto que ele confiava nele, o tanto que ele realmente tinha fé. E aí Abraão sacrificou o cordeiro. Olha que história linda, né? É muita fé deste homem, né? E como que Deus é lindo fazer esses testes com a gente, né? Muitas das vezes ele faz isso conosco, não às vezes no filho, mas pode ser também no filho, mas com outras coisas que a gente tem que estar com muito amor, com muita fé para entender esses testes que Deus faz com a gente. E muitas das vezes Deus não faz teste porque ele é mau, ou porque ele não quer que a gente, ou porque ele quer brincar com a gente. Muito pelo contrário. Deus quer nos ensinar que Ele nos ama e que a gente precisa confiar nele. Porque a confiança é algo muito importante, né? E tanto que quando a gente perde a confiança em alguém ou em alguma coisa, nosso coração entristece, nossa alma desfalece. Agora você imagina o coração de Deus quando Ele perde a confiança em nós. Então, de vez em quando é bom com que Ele possa fazer esses testes conosco. Então, deixa eu ver outra coisa. O que se torna Abraão um homem tão importante como foi? A obediência. Ele foi um homem muito especial nessa terra. Primeiro porque Deus promete as coisas e Deus cumpre. E porque através da vida de Abraão nós estamos aqui, né? A nação se progrediu.
E por quê? Porque foi através de um homem que confiou no Senhor, que teve fé, que teve obediência, que teve submissão, um homem que foi temente a Deus. Aí, por isso que hoje nós estamos aqui nessa nação tão linda, né? E várias outras nações. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar de Abraão. O que acontece? Abraão, o pai da fé, o patriarca da Bíblia, aquele que venceu todas as coisas difíceis de fazer que Deus fez com ele, né? E aquele que recebeu as promessas, que foi humilde, que foi valente, que foi bondoso, obediente. O que a gente pode aprender com tudo isso? Aprender que a gente pode ser um pouquinho de Abraão, né? Aliás, nós somos filhos dele também, né? Parte dele. Então, o que eu deixo para vocês hoje? Se você estiver aí hoje, né? Sentindo-se desapontado, tristonho, sentindo-se incapaz, olha para a vida de Abraão, né? Que homem, que história. E pensa que às vezes você está passando em algum momento difícil, como eu também passei, às vezes passo, mas nós temos que crer que nosso Deus, Ele é capaz de todas as coisas boas, que Deus tem promessas na nossa vida, promessas de bênção, promessa de prosperidade, de bondade, e tudo passa, né? E eu tenho certeza que o que você está passando aí vai passar, já está passando, e que você creia, tá? Na vida de Abraão. E você também, mulher que é estéril, que você também receba fé, né? Para que Deus também possa ter uma história nova na sua vida, quem sabe um filho novo, talvez não um filho biológico, mas um filho da promessa, né? E é isso que eu tenho que deixar para vocês hoje, para vocês terem fé, confiança, obediência, paz. E ser uma outra coisa que a gente tem que aprender com Abraão é que ele foi fiel a Deus. E todas as pessoas que são fiel a Deus, com certeza Deus vai fazer a sua vontade sobre a vida dele, de você. Se você for fiel a Deus, nada vai te faltar. Se você for fiel a Deus, a sua vida pode mudar. Eu sou prova viva de uma mudança divina na minha vida. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho de mim. Então, por hoje é isso, né? Que a gente pode aprender com Abraão. Um grande beijo para vocês. Fica com Deus. Dá aí um likezinho aí. Não esqueça de tocar aí o sininho. E a próxima história que eu vou contar vai ser da esposa de Abraão, de Sarai. Então, um grande beijo. Fica com Deus.